416. Rádio Pomerana FM 98,5 MHz. Uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Ótica Dude, Farese, Faculdade da Região Serrana, Doutora Margarete de Siqueira Silva, doutora Sidney Aparecida Galo, Clínica Seja Leve Letícia Berger, COI, Centro de Odontologia Especializada, Angiologista Edmar Pereira Olímpio, Terapeuta Capilar Tarciana Gomes Berger e Loja Campeão. Boa tarde para você sintonizado na Pomerana FM. A data 21 de setembro, que foi ontem, é lembrada como Dia Mundial do Alzheimer. Estima-se que existam mais de 45 milhões de pessoas vivendo com demências no mundo e que esse número irá dobrar a cada 20 anos, segundo os dados disponibilizados pelo Instituto Alzheimer Brasil. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o doutor Antônio Valentim Sâncio. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde, Marcinete. Boa tarde a todos. Estava com saudade de retornar A gente também, estúdio. né? Acho que deu 6 meses, né? Eu por acho aí. que é mais ou menos isso, mas vamos lá. Bem, doutor, o que é o Alzheimer? Explica pra gente. Bom, Alzheimer é uma espécie de demência. É uma doença neurodegenerativa, ou seja, é uma doença que compromete o cérebro. Ele, de alguma forma, partes do cérebro são destruídos. Ainda não se sabe muito bem como, mas é isso que acontece. Então, como essa parte dessas células nervosas são destruídas, ela deteriora a possibilidade, a condição cognitiva. O que é cognitivo, né, para a gente entender, né? É a capacidade de perceber, de tomar juízo, raciocinar corretamente, né? E a memória da gente. A gente até conversou sobre memória, né, há pouco tempo, né? Falamos também da sobrevivência das pessoas, né? Então o Alzheimer ele aparece mais, principalmente porque nós estamos vivendo mais, certo? Então, sempre existiu, mas agora está bem mais porque muita gente está vivendo mais. Está vivendo mais e os diagnósticos estão sendo feitos de alguma forma e a gente vai ver isso, né? Então o Alzheimer é isso, é uma doença degenerativa do cérebro em que há uma destruição dos neurônios, certo? Por uma determinada substância, uma ou duas a gente não sabe direito. Tem alguns estudos sobre isso, a gente vai até comentar depois. Mas que então esses neurônios perdem as suas funções e a pessoa passa a ter problemas, principalmente de memória, de a cognição, de percepção, a gente vai discutir sobre isso. E então o que a memória é isso, né? E o que é demência? É diferente de Alzheimer? Demência não é uma doença. Demência é um conjunto de situações, um conjunto de sintomas, de sinais que a pessoa apresenta, né? Então a gente tem que entender isso. Demência é uma série de sintomas que aparecem nessa doença chamada Alzheimer. E tem outras doenças também que pode aparecer a demência. Então a demência é quando ocorre uma alteração do cérebro e que há uma resposta porque as células não estão funcionando mais corretamente. Né? E a demência senil? Senil, então a gente vai entender. Idosos, né? É a mesma coisa, só que acontece no mais idoso. Então a gente chama de demência senil. Então, voltando a dizer, Alzheimer tem demência, um tipo de demência. Tem a demência senil, que não é tipicamente Alzheimer, porque tem algumas coisas que diferenciam, certo? Né? Por exemplo, a demência senil, ela é muito responsável, ela é muito aparece mais em pacientes com problemas de doença, problemas de vício, problemas de alcoolismo, falta de vitamina B, diabetes, hipertensão arterial,
insuficiência renal, uma série de doenças que vão degenerando também o cérebro. Então, doença que a gente fala demência senil não quer dizer que seja Alzheimer. Alzheimer, a gente vai ver que tem uma certa diferençazinha, né? E quantas pessoas sofrem de Alzheimer no mundo e no Brasil? Você acabou de falar muita coisa aí sobre isso, né, Marcinete? Mas atualmente a gente tem isso pode modificar a cada hora, né? Atualmente no mundo, mais ou menos 35 a 36 milhões de pessoas têm essa doença. Imagina só. No Brasil está em torno de 1.200.000. Muita gente. É muita gente, né? E outra coisa, dizem que o Brasil é o segundo país mais afetado por essa doença, né? Por que será, né? Não tem Pois explicação. Boa pergunta essa, seria bom um estudo sobre isso, né? Tem uma tendência atual de 55 mil casos por ano. Olha só onde a gente vai parar, né? O Brasil, não pode esquecer que a gente tem a população acima de 60 anos, está em torno de 13% da população. Isso dá mais ou menos 28 milhões de pessoas com mais de 60 anos, né? Então, todos esses problemas A relacionados longevidade, né? com a longevidade, claro que vão aparecer muito mais agora, né? Porque, como a gente falou, a gente vive mais, né? O negócio é saber lidar ou retardar, né? E temos casos aqui no nosso município? Sim, temos. Temos casos sim, muitos casos. Muitos casos passam despercebidos porque, isso é velhice, é assim mesmo, certo, né? Muita gente acha isso, né? E na verdade não é bem assim, certo? Mas a gente não tem uma estatística, um número fixo disso, né? Mas porque tem muita existe, gente sim, que existe. até nem leva o seu ente para o hospital, para consultas, né, que a gente regularmente. falou, muita gente acha que isso é próprio da própria idade e vai ficando por isso mesmo. Isso pode acontecer, infelizmente acontece. E qual a idade que o Alzheimer mais afeta? Quando ele começa a aparecer, né? Em que idade? Pois é, a gente falou isso aí, o Alzheimer pode aparecer. O grande segredo é o seguinte: o Alzheimer é uma doença que vem progressivamente ao longo da vida, mas ela se manifesta principalmente acima dos 60 anos, né? Então, Bem jovem, 60, porque uma pessoa de 60 anos é é jovem, Eu né? também acho isso, por isso eu estou falando que não é tão velho assim, né? Só que a gente tem que entender o seguinte: à medida que vai passando o tempo, 65, 75, por exemplo, 65 anos até 74, sobe 5% das vezes a mais. E a pessoa que tem 85 anos de idade, mais da metade pode vir a apresentar alguma fase do Alzheimer. A gente vai ver que o Alzheimer, a doença Alzheimer, ela tem fases, são várias fases. Às vezes a pessoa pode estar na segunda fase, na terceira fase, ficar aí por muito tempo, anos com aquilo, né? Depois, dependendo do tratamento que vai ser feito, e tem uns que não tem jeito, vai evoluindo até chegar à fase final, que a gente vai comentar sobre isso. E quais os sintomas do Alzheimer, doutor? Pois é, a gente pode entender o seguinte: vamos fazer uns sintomas de uma forma geral, para poder entender. Depois a gente vai dividir nas tal das fases, como a gente falou. São múltiplos, são muitos, né? Só dar uma olhadinha aqui para a gente não esquecer, aqui, senão eu posso esquecer algum. Mas ele vai depender muito do estágio da doença, como eu falei. A gente vai ver as fases, a gente vai dividir essas fases depois, a gente vai entender melhor. Mas inicialmente, de uma maneira geral, o que acontece? A pessoa começa a mudar o seu comportamento. E o mais interessante que a gente tem que entender é que, para você entender o Alzheimer, não é o doente que vai te dizer isso. Não é o quem doente. está do lado, né? Quem vai dizer que a pessoa está mudando o comportamento são os que moram com ele, a família, né? As pessoas que começam a notar uma diferença, uma modificação nessa pessoa, na maneira de ser, na maneira de falar, na maneira de vestir. Começa a repetir perguntas o tempo todo, não consegue entender o que está se passando, não consegue raciocinar corretamente, né? Não consegue dialogar, os seus pensamentos são supérfluos, perdidos, eles não conseguem dar sequência a um pensamento. Começa com uma coisa, termina com outra. Termina com exatamente, volta atrás, não consegue dirigir direito, não consegue mais dirigir, por exemplo, não consegue mais fazer pequenas coisas, né? Rotina do dia a dia, né? Então, a pessoa que vai falar, não, é a pessoa que vai nos dizer. Para ele se sente normal, né? Quem vai nos ajudar muito a definir todas essas situações
são as pessoas que convivem com essa pessoa. Então é muito importante entender isso, né? Porque o próprio doente não vai chegar lá, tem muita Claro gente que não. vem, Isso a gente já chega jovem assim, reclamando da memória, né? É isso aí que está o grande segredo. Quando você tem consciência de que você está esquecendo alguma coisa, mas eu estou esquecendo demais, meu Deus, quanto mais você sabe que você está esquecendo, menos a possibilidade de você ter graças Alzheimer. a Deus, né? Está entendendo? Tem que ser uma coisa natural. Porque ela está ciente de que está esquecendo. Exatamente, né? ela está ciente. O Alzheimer não tem nenhuma consciência do que está acontecendo. Ele fica totalmente, vai saindo do ar. Ele vai se perdendo no caminho, né? Fica confuso, né? Aí ele tende a se isolar, fica irritado, briga com a pessoa, agride às vezes a pessoa, né? Tem audições, começa a ouvir coisas, ver coisas que não existem. Enfim, começa a modificar de uma forma geral o comportamento da pessoa. A pessoa era de um jeito e agora é completamente diferente. Não adianta falar com essa pessoa, porque ela não vai compreender. Você pode falar, mas para com isso. Não adianta. Ela vai continuar fazendo. Porque ela não tem noção do que está acontecendo. Para ela aquilo é normal. Para ela aquilo ali é uma coisa natural, normal. Ela vai seguindo a vida dela daquela forma, tá? Então é mais ou menos isso aí, né? Nota-se também, doutor, eu assisto, até indico, eu sou seguidora de um canal chamado Lado Bom do Alzheimer, da dona Francisquinha. Opa. Eles têm esse pensamento de que são crianças, né? Exatamente, isso mesmo. E esse tipo de coisa que você falou ajuda muito a família, tá? Isso seria muito interessante acompanhar. Quem tem problema em casa, procurar esse lado positivo, de ajuda, de psicólogo. Porque o tratamento em si, a gente vai ver, depende muito de quem está junto com ele, né? O tratamento é quase mais da família do que do próprio paciente, né? Ter paciência, né, também. Né? Exatamente, a gente vai ter que aprender a conviver com esse tipo de coisa, né? E não é fácil não, tá? Não é fácil. Mas, por isso que eu estou falando que isso que você falou aí, por exemplo, um canal desse aí, pode perfeitamente ajudar a pessoa. O lado bom do Alzheimer é muito... Eu assisto já há quase um ano, né? Eu adoro os vídeos. Eu já vi casos incríveis. Tem uma senhora que ela tinha uma bonequinha. Ela ficava com essa boneca o tempo inteiro. Era o filho dela. Ela voltou lá na infância dela e ela parou na infância. Elas falam muito de pais, né? Meu pai não deixa. Meu pai, minha mãe, isso. Ela parou naquele tempo aí. Ela ficava com aquela bonequinha o tempo todo. Não podia tirar. E não se reconhece no espelho, né? Não se reconhece. Ela não sabe quem ela é. Ela sabe que sabe. Isso aí são casos e mais casos que podem ser contados. E os estágios também, né? E quais as causas, doutor, do Alzheimer? Pois é, né? Só a velhice? Como a gente viu, não há uma causa definida ainda. Mas a gente sabe que existe uma agressão no cérebro. E por que existe essa agressão? E de onde vem essa agressão? Né? Tem um lado genético, familiar, que repete na família. Tá? E tem alguns estudos agora que estão conseguindo definir algumas proteínas que são capazes o próprio corpo produz e que vai até o cérebro e destrói esse cérebro. Então, esse é o grande segredo hoje. A busca para você entender o que é isso aí, essa agressão, né? por que Como acontece evitar, isso. É como se fosse uma autoagressão. A gente já falou isso sobre imunidade. Né? As doenças autoimunes. Autoimune. Essa célula não reconhece como sua e destrói. Esse é o grande problema que a gente não consegue entender. Então não deixa de ser uma doença autoimune, pelo que a gente está vendo. Tá? Então a possibilidade está toda em cima disso aí, de descobrir essas proteínas, né? Que são capazes de destruir esse neurônio e que, de repente, a gente consegue alguma coisa para impedir que isso aconteça. Fazendo isso, provavelmente, nós vamos praticamente curar a Alzheimer, né? Tomara. Então, esse é o futuro, né? E se uma pessoa da família tem Alzheimer, o parente próximo também corre o risco de ter a doença? A gente viu isso sim, tem sim. Há uma repetição muito sequencial na família, tá? Então, quem tem alguém na família diretamente ligado, é preciso compreender que é possível, sim, no futuro desenvolver Alzheimer. Então, tem que ficar de olho e tentar descobrir isso o mais rápido possível para tentar, de todas as formas possíveis, retardar essa evolução dessas fases que a gente vai acabar de falar daqui a pouco. E são homens ou mulheres os mais afetados? Pois é, né? Nessa, as mulheres perdem. São mais mulheres as afetadas. Nossa. Tá?
Para se ter uma ideia, mulheres principalmente acima de 65 anos de idade, né? De 1 a cada 6 pode desenvolver isso aí. Não quer dizer que vai desenvolver, tá? E o mais incrível, a possibilidade de desenvolver um Alzheimer nessas mulheres é maior do que um câncer de mama. Nossa. Olha, para você ter uma ideia da importância. E o câncer de mama está tão presente, exatamente, está tão presente na vida da gente, né? Então, sim. Então, os mais afetados são as mulheres. Isso não quer dizer que os homens não sejam, né? Tá? E tem fatores de risco para a doença, a não ser a velhice? Pois é. Esses fatores de risco que são os grandes segredos da coisa, né? Eu começo dizendo que o fator principal de risco é o tipo de vida que você levou durante a sua vida até chegar a essa idade. A gente já discutiu isso outro dia, né? Lembra? Falando da qualidade de vida, da busca de você viver uma vida melhor, estar melhor, né? De uma alimentação melhor, atividade física. Uma vida mais equilibrada. Uma vida mais equilibrada. Por quê? Se você não importa nada com a sua juventude, com a sua madureza, vai chegar um ponto que você vai, na sua velhice, alguma coisa vai acontecer. É um reflexo disso. E o Alzheimer é um desses fatores, né? Também tem a história familiar, como a gente falou, a idade. A idade é fundamental. Tem Alzheimer antes de 60 anos? Tem, tá? Mas 99% das vezes é acima dessa idade, né? Uma coisa interessante, o sedentarismo, as doenças associadas, né? O diabetes, a hipertensão arterial, o fumante, o fumante, hein? O fumante, os depressivos, né? E uma coisa interessante, a baixa escolaridade. Interessante isso, né? Por quê? Porque se você não estimula o seu cérebro, certo? E a escolaridade mostra isso. Se você não estimula o seu cérebro, você perde. À medida que você vai perdendo, você não consegue ter outros caminhos do pensamento, vamos dizer assim. Vamos supor que o pensamento siga um determinado caminho no cérebro. E se aquele caminho é destruído, você tem que tentar achar outro. E o estímulo de estudo, de compreensão das coisas, de educação, faz com que você procure outros caminhos, você recupera. Quantas pessoas que têm um acidente vascular cerebral, um derrame, e que conseguem andar, conseguem falar outra vez. Depois de um tempo. Por quê? Porque há uma recuperação de partes do cérebro que são capazes de criar caminhos alternativos, né? E quando você tem uma baixa escolaridade, você tem uma capacidade menor de você raciocinar, de você procurar saídas, né? Então, tá incrível, por incrível que pareça, isso aqui é uma das coisas que mais se fala como fator, né? Então, uma outra coisa também que acontece é a falta de leitura, a falta de buscar socialização, tender a se isolar, né? Mora lá, não sei, nunca saiu de casa, nunca conversou com ninguém. Isso tudo vai diminuindo essa capacidade de raciocinar, e vai se isolando e vai perdendo esse contato com o mundo. O Alzheimer, assim, é uma perda do contato com o mundo verdadeiro, né? Uma outra coisa também é que muitos não fazem o tratamento correto das suas doenças, como diabetes, hipertensão, tireoide, enfim, né? Problemas hepáticos, renais, né? Esquece, abandonam, né? Nós tivemos muito isso agora, nessa fase do Covid aí, em que muitos não procuram mais, esqueceram os seus medicamentos, abandonaram os seus tratamentos. E nós tivemos problema sério com isso. E vamos continuar tendo problemas sérios com isso. Porque não é possível esse tipo de coisa, né? As pessoas, o medo é tanto que você não consegue lembrar que você está com diabetes, por exemplo, certo? E a diabetes é um fator agravante. E um fator agravante para tudo, não é só para o Alzheimer, não, para tudo. A gente já viu isso. Hipertensão arterial, problemas cardíacos, enfim. Então, quer dizer, agora a gente, graças a Deus, as pessoas estão começando a voltar. As suas consultas e rotinas, retornar seus tratamentos, né? As suas consultas, os seus exames têm que ser feitos, enfim. Graças a Deus que está começando a retornar isso aí. Porque esse é um dos grandes problemas, né? Com certeza. Falta de vitaminas, doutor, pode causar Alzheimer? Pois é, a gente viu isso. A falta de vitamina B12, ácido fólico,
ele pode contribuir sim na piora do Alzheimer, não só do Alzheimer, mas com todo tipo de demência, tá? É um fator, porque as células precisam de vitamina, precisam de ácido fólico, precisam de sódio, potássio, enfim, né? Ferro, para poder sobreviver. Então, quando você tem uma queda dessas substâncias que são importantes, é claro e evidente que vai lá fora resultar num ponto negativo, não é? Então, a vitamina C, a falta de vitamina C, e muita gente tem isso e não sabe, né? A melatonina sintética previne mesmo o Alzheimer, né? Porque muito se fala que a melatonina sintética pode ajudar aí a perda de memória e principalmente o Alzheimer. É correto isso? Bassinete, eu acho o seguinte, ela não previne, tá? Mas ela ajuda sim a controlar, tá? Já está provado isso. A melatonina é uma substância fundamental na vida da gente. E essa melatonina sintética, mesmo sintética, ela é capaz de ajudar sim, não só no Alzheimer, mas ela é capaz de ajudar no controle da obesidade, dos distúrbios do sono, quem tem enxaqueca, tá? Do controle do diabetes. Então você vê que ela é um fator harmonizante, é uma substância que harmoniza o corpo, né? Leva equilíbrio. Então, é claro que hoje em dia tem muita coisa sendo vendida como melatonina e que a gente tem que tomar cuidado, porque não é bem assim, né? Tem que ver de onde vem, né? Qual é a procedência, né? Porque está no Brasil, se eu não me engano, autorizado só 5 anos, né? Pois é, tem que ver tudo isso aí. O negócio é meio complicado, então tem que ver direitinho para ver, para não fazer bobagem, né? Mas que ajuda. Ai, que bom. Tem como se prevenir do Alzheimer? Citando essa coisa de qualidade de vida. Pois é. Ou não tem como fugir? Quem dera, né? Se tivéssemos como cortar esses fatores de risco todos. Esse é o segredo. Tentar entender esses fatores de risco que a gente tem. E tem os fatores de risco que são imutáveis. Idade, não tem jeito, não tem como mudar. Família, não tem como mudar, certo? Mas tem alguns que podem ser mudados ao longo da sua vida, certo? Como a gente falou. Que entra o quê? A qualidade de vida. Cuidado com as bebidas, cuidado com o cigarro, cuidado com a sua vida de louca, né? Desregrada, enfim, né? Desregrada, alimentação, né? A obesidade, o diabetes, parar de tratar as coisas, né? Sozinho? Abandonar tudo. Abandonar né? o tratamento. Abandonar os tratamentos, procurar, enfim, são muitas coisas, né? Procurar entender alguma coisa, manter a cabeça ativa, isso é fundamental. Não é porque se aposentou que vai ficar só assistindo televisão. televisão. A televisão só entrando, aquele monte de coisa na cabeça da gente, né? E você não interagindo, né? Já que você vai num teatro, você consegue compreender melhor. Pena que a gente não tem aqui em teatro, né? Mas ler um livro, ir uma socialização. Eu falo que a terceira idade é fantástica. Eu sou muito fã da terceira idade. Muito. Eu também. E dos bailes de concertina que juntam esse Você dança, você se mexe, você conversa, você interage com arranja novas amizades nesse ciclo de vida. Exatamente. Né? Que se Deus quiser, logo isso vai voltar. Né? Eles estão sentindo falta, não pode ter certeza disso, tá? E não só eles estão sentindo falta, como está fazendo falta, né? Com certeza. Tomara que volte logo, né? E quais as fases da doença, doutor? Aqui é que entra o grande segredo da coisa, né? Existe fase, até chegar à última fase, que é a fase pior de todas. É claro que a medicina tenta organizar essas fases, dando nome. Fase 1, fase 2, fase 3, etc. Né? Mas isso de uma forma geral, para a gente compreender melhor. Então podemos dividir em estágios, né? Tem o estágio leve, que é aquela pessoa que pode durar de 1 a 3 anos, em que a família começa a perceber que tem alguma alteração. Mas não está impedindo a pessoa de viver, de fazer o que tem que fazer, tomar banho sozinho, comer sozinho. É uma fase leve. Pode durar 1 a 3 anos, 4 anos, depende de cada pessoa. Também tem a fase moderada, que pode durar um pouco mais, 4, 5 anos. Aí já começa a apresentar situações diferentes, né? A pessoa já começa a ter dificuldade para comer,
esquecer as coisas com muito mais facilidade, né? Às vezes nem come, né? Se deixar. Né? Ou e come assim demais. Né? E a fase grave, que é a fase que não tem mais jeito, sai do ar mesmo, né? E se transforma uma criança que sem condições de viver sozinha, né? Não tem como fazer, a gente vai ter que viver para ela. Se tornam até agressivos, né? Às vezes. Porque eles não têm noção, né? Então, e aí existe, a gente pode dividir isso, essas 3 fases, e vamos chamar de cognição normal. Lembra o que é cognição? Capacidade Sim. de perceber, de raciocinar, de interagir, de compreender os pensamentos, de fazer o que tem que se fazer, né? Isso é cognição, a gente sempre vai falar isso. Então, a cognição normal é aquele esquecimento leve que a gente fala e não se reclama. Esqueci a chave não sei aonde, e tal. São coisas leves, mas que a pessoa recupera. Ela lembra, lembrei e tal. Né? Então isso é uma fase leve, né? E que muitas vezes pode parar por aí. Tá? A gente tem que entender isso, pode evoluir como pode parar por aí. Tá? Então um esquecimentozinho, tal, ocorre mais dos 60 anos, que a gente já começou sobre isso, né? E a pessoa ainda tem consciência daquilo que está fazendo. E algumas vezes ela não tem, ela fala, não fui eu que esqueci não. Né? Então, mas não atrapalhou nada a vida dela e nem a dos outros. Então essa é uma fase leve. Depois vem um déficit cognitivo muito leve. Aí já passa para um outro estágio maior. É típico do envelhecimento. Só que ele é mais frequente. Então ele começa a esquecer as coisas com mais frequência. Esqueceu o fogo aceso, botar água para ferver, esqueceu, vai lá, secou. Né? Então isso aí é um alerta. Não é que a pessoa está condenada ao Alzheimer, não é isso, certo? Mas é uma fase que você tem que começar a prestar atenção, certo? Nós que estamos juntos, temos que prestar atenção nisso aí. Então a chamada fase muito leve. Depois começa o déficit cognitivo leve, considerado leve. Eles dão nomes só para você compreender o negócio mais ou menos, tá? Aqui no leve, aí os parentes já começam a perceber que alguma coisa está muito diferente. Muito, né? A mudança do comportamento, a mudança de raciocínio, a maneira de fazer as coisas, esquece de tomar banho, né? Começa a dificultar as coisas, você fala uma coisa e começa a repetir. Então nós já estamos entrando numa fase já pior um pouquinho. Depois vem o déficit moderado, que tem tudo isso aí, certo? Todas essas fases, tá? Mas a pessoa, ela não consegue mais preencher um cheque, ela não consegue mais escrever uma carta, ela não consegue mais atender um telefone corretamente, ela não sabe o que está acontecendo, ela começa a se perder. Ela esquece de si mesma. Se você perguntar, e você quem é? Esqueço de mim, não lembro quem eu, não lembro mais a data do nascimento, não lembro nem onde nasceu, quem são os pais. Começa a ter olha só o pico, como é que vai acontecendo, né? Certo? Depois, nós vamos para moderado para grave. Tudo isso aqui que a gente falou, certo? Mas aí a pessoa já não consegue mais fazer absolutamente nada sozinha. Tudo depende de alguém. Você tem que dar comida, senão não come. Você tem que dar água, senão não bebe. Tem que botar para tomar banho, senão não toma, certo? Não sabe o que está acontecendo. Ela começa a sair do ar mesmo. Olha onde a gente já está, certo? Depois nós vamos chegar no déficit grave. Aí complicou tudo. Ela não conhece mais ninguém. Ela não sabe mais quem ela é, certo? Ela não sabe mais o que fazer. Se você não der alimento, ela morre de fome. Por isso que eles estão muito desnutridos e anêmicos, desidratados, porque come pouco e às vezes você acha que comeu tá bom, e assim vai, você não percebe que... E eles não querem comer, tá? Ficam agressivos, começam a ver coisas, começam a brigar, a bater, retornam no passado e começam a falar outras línguas. Eu já vi isso. Me lembro direitinho de uma pessoa muito conhecida minha que não conseguia mais falar o português, só falava italiano.
Nossa. Porque quando ele era jovem, ele só falava italiano. Só sabia italiano. Entendeu? Ele voltou no tempo e ele só fala, mesmo falando bobagem. Né? Isso pode acontecer, tá? Então vai se perdendo completamente. E mais hoje começa a perder o controle do próprio corpo. Então vinha a incontinência urinária, a pessoa se urina. Na hora de defecar, se defega tudo na roupa. Aí tem que usar fralda. Isso, né? começa a usar fralda. É complicado isso aí, é uma fase muito ruim. E aí nós chegamos no final. Aí quando chega no final, ele já não conhece mais ninguém. Depende de tudo de outras pessoas, né? Não tem como. Se você não der comida na boca, ele morre. Né? Se der água, ele bebe, ele morre de sede, mas ele morre. Porque ele não sabe o que está acontecendo. E aí o pior de tudo é que começam as infecções, né? Porque o corpo dele degenera de uma tal maneira, então ele está desidratado, está desnutrido, as infecções começam a se repetir, infecções de urina, infecção intestinal, pneumonias, e de repetição, e isso vai, até chegar a um ponto grave, coma e óbito. Não tem mais o que fazer, certo? Você viu como que a coisa vai subindo até chegar e afundar de vez. Por anos, né? Isso pode durar o quê? É variável. Como a gente viu, pode durar até 10 anos, tem gente que dura até mais, certo? Então é uma doença que é uma doença que eu digo que é uma doença que não só da pessoa, mas é da família, né? Que você vai ter que conviver com isso. E né? Deixar de fazer o que você fazia para cuidar, né? Exatamente. Ou então achar algum jeito, né? Por isso que hoje em dia, felizmente, melhorou muito, tem as cuidadoras, né? Os cuidadores, que é um tipo de trabalho fantástico, que eu acho muito bom. Deveria ter muito curso disso aqui, para poder ensinar as pessoas porque a lidar a população está envelhecendo cada vez mais, né? Então, isso aí vai dar emprego, vai ajudar as pessoas. Isso tem que chegar um ponto em que vão se pensar mais nas pessoas idosas, né? Seria exatamente isso, porque essas pessoas vão cuidar, vão aprender a cuidar das pessoas, porque às vezes a família tem que trabalhar, tem que fazer uma série de situações, mas que tem condições de bancar uma pessoa para fazer todos os cuidados que a pessoa precisa. Necessita, né? Então os cuidadores são fantásticos, muito importantes, né? Doutor, e o canabidiol tem surtido efeito nesses pacientes? Pois é, canabidiol, vamos falar que é o derivado da maconha, né? É um óleo derivado da planta maconha, a cannabis sativa, né? E por incrível que pareça, tem ajudado no Alzheimer, no Parkinson, né? Aliviando dores crônicas. Doenças de Crohn. Isso, exatamente. Mas não retarda, não modifica a evolução da doença. É mais difícil, né? Porque financeiramente é mais caro. É mais difícil de você encontrar isso. Até não tiver essa liberação, como é nos Estados Unidos, é um tratamento caro. Né? Ela vai ficar sempre mais cara e ainda carece de experiências, né? Para ver se não tem efeitos colaterais, situações, enfim. É uma coisa interessante. E né? o Alzheimer, fora isso, tem tratamento? Sim, como é o tratamento para esses pacientes? Pois é, a gente acabou de falar, a gente já pode entender, né? Existe o tratamento medicamentoso, existem vários medicamentos que são utilizados. Que retardam? Que ajudam. Pode até retardar um pouco, pode melhorar as condições de vida da pessoa, né? Pode equilibrar um pouco a todas aquelas agressividades, aquele negócio do paciente, né? Enfim, então são tratamentos medicamentosos que existem no mercado, que estão sendo usados. Mas passa por uma coisa multidisciplinar, como a gente falou. Fisioterapeuta, os cuidadores, o geriatra, né? O nutricionista, enfim, tem uma série, depende de cada situação e cada condição de cada pessoa, né? De cada família, né? Então um tratamento multidisciplinar, né? E como que fica envolve uma série no de situações SUS? Dependendo de cada um, né? Tá? E no SUS, como está sendo o tratamento a essas pessoas? Olha, o SUS são coisas básicas, né? Alguns exames que são feitos e tal, vitamina, tem alguns medicamentos que são conseguidos pelo SUS, eles têm alto custo às vezes, e o SUS pode reembolsar e tal, passar. Então, de uma certa forma tem, mas ainda falta muito um programa específico disso, né? Aqui no nosso município a gente não tem isso ainda.
Mas vai chegar um ponto que do jeito que a coisa está indo... E a população está envelhecendo, graças a Deus. Exatamente. Então isso vai acabar sendo uma coisa natural, né? Bem como também um repouso para idosos, né? Isso. Uma casa específica, para né? idosos. Porque às vezes eu fico pensando, o que adianta você ter... Se a pessoa está completamente fora do seu ambiente familiar, mas ela está completamente fora da situação que se encontra, ela não sabe quem ela é, não conhece ninguém, né? Às vezes, um lugar específico onde possa ter os cuidados melhores. Ou melhor ainda, uma creche. Pode ser uma creche. Enquanto se trabalha, porque a pessoa pode até esquecer de quem ela é ou de quem são as pessoas ao redor, mas com certeza quem conviveu com ela sabe quem ela é, né? Sabe quem ela é. É isso aí. E merece dar esse respeito e esse cuidado, né? O amor, aí que vem o grande amor da pessoa. Eu acho que isso é o grande diferencial do ser, né? O ser humano mais evoluído. É capaz de amar, sabe? Na inutilidade, isso. né? Tanta gente que deixa de amar, ou se esquece, até deixa de se amar, né? Sabe? Se tivesse um pouquinho mais de sensibilidade, um pouco mais de conscientização, tudo isso que a gente está passando agora podia abrir a cabeça de muitas pessoas, né? E começar a compreender o que vale a pena, o que é importante, o que é sério, o que é bonito, certo? O que vale fazer, né? Enfim, amar a sua família, as suas pessoas, eu acho isso fundamental. Tá? Porque no final o que vale é só isso, né, doutor? Não tem outra coisa, né? O que vai ficar, não é? Porque ninguém vai levar nada, né? A gente sabe disso, só que as pessoas não conseguem compreender. Isso. Tomara que consiga, né? Tá certo? Como é feito o diagnóstico do Alzheimer? Pois é, né? O diagnóstico do Alzheimer, ele não existe ainda um teste definitivo capaz de falar, ó, tira o sangue, tá com Alzheimer. Certo? Nenhum teste não existe. Isso. Existe sim. Hoje em dia, como a gente falou no início, pesquisas em cima de algumas substâncias, que a gente pode até chamar de... Eles dão nome, né? Beta-milase, TT, não sei o quê, enfim, coisa que a gente não interessa pra gente, que os cientistas estão estudando e sabem que são capazes de agredir a pessoa e que você vai poder no futuro, até mais, dosar isso no sangue da pessoa. Até antes, muitos anos antes, ou no início das primeiras fases do coisa, e vai poder dar uma condição melhor. Então a gente está num futuro próximo de você ter um teste específico que vai poder dizer, olha, nós temos com uma grande, imensa possibilidade de Alzheimer, certo? Mas, gente, diante de um quadro que a gente acabou de falar, certo? Em que a pessoa está totalmente fora do ar, todos esses sintomas que a gente viu, a pessoa está com uma demência, certo? E provavelmente essa demência não tem cura. Né? Então, por enquanto, né? É por enquanto, exatamente. A gente sempre sonha que as coisas possam acontecer. Melhorar, né? Então a gente fica pensando isso. Então o tratamento, ele, como a gente falou, é multidisciplinar, né? Cuidados especiais, orientações, entender. Tem uma série de programas que ajudam os familiares a conviver com essa pessoa, né? Tem situações dentro da sua casa em que você tem que modificar a sua casa. A pessoa não pode andar, subir numa escada ou descer numa escada sozinho, né? Enfim, tem uma série de situações que modificam, o que faz parte do tratamento, né? Que a gente tem, o diagnóstico, ele é dito e você ao mesmo tempo tem que raciocinar em cima daquilo que você tem. Então o diagnóstico de Alzheimer hoje é clínico. História do paciente, certo? Você pode fazer uma série de exames para ajudar, uma bateria de exames para você ver as condições gerais do paciente, como a gente falou, é diabético, tem problema de fígado, de rim, raio-x da cabeça, ultrassom do abdômen, tomografia da cabeça, ressonância magnética. Tem uma série de situações que pode ser utilizado de acordo com cada condição. Não é assim, chegar e falar todo mundo vai fazer, porque não é bem assim, a história não é essa, né? A nossa realidade não é essa. Mas sim. E como é o comportamento do doente, doutor? Como é o comportamento do doente? A gente viu, né? Olha só. A gente sabe o seguinte. O paciente com Alzheimer, ele não tem noção do que faz. Como você falou,
ele é uma criança. Só que as crianças de hoje em dia têm muitas condições, elas são capazes de perceber as coisas. Mas é uma criança que não percebe as coisas mais. Então, vai depender de como você, em que fase esse paciente está, certo? E como a família vai encarar isso, certo? Então, é uma personalidade controversa. Que você pode ficar, tem aquela que fica quietinha, que não atrapalha nada, fica lá, você pode, leva ela para cá, leva ela para lá, dá comidinha, ela fica quieta, certo? E tem os que não são assim, são agressivos, não querem, brigam, né? Então, quer dizer, cada caso vai ser um caso. Tem um componente geral, certo? Que pode ser dividido de acordo com a personalidade da pessoa, de acordo com a vida que a pessoa teve, certo? De acordo com como a família vai reagir àquilo, né? Tem família que são se entrega aquilo, e tem famílias que até abandonam o paciente, né? Isso pode acontecer. Então é uma personalidade controversa e que pode ir para um lado, como pode ir para o outro, vai depender de cada caso. Tá? Para finalizar, doutor, tem algum recado para os nossos ouvintes? Então vamos fazer um resumo disso tudo. Tudo pode contribuir com o diagnóstico, como a gente falou. A história do paciente, que as pessoas vão contar para nós, não é o paciente, né? A maneira com que, a fase em que ele se encontra, os exames que ele fez, né? Tudo isso vai gerando um quadro que a gente vai montando como se fosse um quebra-cabeça, tá? E aí tomando as devidas providências a cada caso, tá? Então, as pesquisas atuais, só para a gente entender, ela tem mostrado algumas possibilidades, como eu falei, a dosagem de enzimas que eu te falei, a beta-amilase, uma substância chamada PTAN 217, que ninguém sabe o que é isso, mas os cientistas sabem. Que são proteínas que autodestroem as suas próprias células. É uma doença, não é uma doença autoimune? A gente viu. Então passa a ser não só um distúrbio neuropsiquiátrico, como também é uma doença autoimune. Então já está chegando à conclusão de que isso é possível. Então a dosagem dessas substâncias, no futuro, você vai conseguir com 20 anos, por exemplo, fazer, e você vai ter uma ideia de se você vai ter ou não no futuro essa doença. O bom seria se já tivesse cura, né? Porque já pensou a gente jovem, já saber que está sentenciado essa doença no futuro? Mas aí que está o grande segredo. Se você tem 20 anos e você sabe isso, e você viu que os fatores podem ser modificados, certo? Então você começa a pensar um pouquinho e muda suas maneiras de ser. Para tentar reverter, né? Não tentar reverter. Né? Para de fazer bobagem na vida, né? Entendeu? Se autoagredir, brigar, beber demais, fumar, drogas, etc. Como a gente está falando. Cuidar um pouquinho mais de si, para no futuro ter uma possibilidade muito menor. Ou então desenvolver essa doença, mas desenvolver uma doença mais branda. De uma forma branda, né? Se até lá não aparecer o tão sonhado. A cura. A cura total, né? Enfim. Nós acreditamos que essa cura chegue o mais rápido possível. Tomara, se Deus quiser, a Deus. Muito obrigada, doutor, por sua participação aqui no Papo de Mulher. Desejo uma boa tarde. Muito boa tarde a todos, amigos. Bem, e para quem gosta de filmes, indico o filme Para Sempre Alice. Fala do Alzheimer na vida de uma atriz maravilhosa, de uma forma bem sensível, que a gente possa compreender mais. O nome é Para Sempre Alice. Um beijo para você que ficou na sintonia. Até o nosso próximo Papo de Mulher. Memórias, Pete. Tchau, tchau.